Desde a sua criação em 1971, a Série B teve inúmeros participantes, vários descensos e vários acessos, e alguns campeões. Até o ano de 2024 foram 35 para ser mais exato, e teve participações de clubes grandes, como Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Corinthians, Grêmio e mais recentemente o Santos, que também foi o último campeão. Então neste vídeo vamos conferir todos os campeões da competição ano a ano, mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu me apresentar, eu sou o Alexandre e você está no canal, olha o que ele fez! Aqui vamos falar de tudo e mais um pouco sobre o futebol brasileiro e internacional, temos vídeo todos os sábados e diariamente temos shorts. Feitas as apresentações e depois da vinheta, vamos para o vídeo. Olha o que ele fez! 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 Gol! Em 1971, quando teve a primeira disputa de Série B, o campeão foi o Vila Nova de Minas Gerais. O clube tem somente uma participação na segundona e somente um título. Nesta campanha marcou 9 gols e sofreu 5. Conseguiu 4 triunfos, 2 empates e 2 derrotas em 8 jogos disputados. Em 1972 o Sampaio Corrêa foi o segundo campeão da segundona brasileira. No total o clube de Maranhão tem 18 participações e um único título conquistado. No total são 453 jogos disputados, com 154 vitórias, 125 empates e 174 derrotas. Marcou 524 gols e sofreu 553. De 1973 a 1979 não houve disputa de Série B, retornando somente em 1980, e nesse retorno o campeão da Série B foi o Londrina. O clube de Paraná tem um título conquistado e 24 participações, disputou 552 jogos, com 194 vitórias, 151 empates e 207 derrotas, marcou 629 gols e foi vazado 660 vezes. O campeão de 1981 foi o Guarani de Campinas. Esse é o único título de Série B do clube, mas já disputou a segundona em 18 oportunidades. Com 552 jogos disputados, venceu 205 jogos, empatou 149 e foi derrotado 198 vezes, marcou 651 gols e sofreu 632 gols. Já em 1982 o campeão da segunda divisão foi o Campo Grande do Rio de Janeiro. Esse é o único título do clube da Zona Oeste e já participou da Série B 5 vezes, disputou 46 jogos, venceu 20, empatou 12 e sofreu 14 derrotas, marcou 68 gols e sofreu 44. Em 1983 o Juventus de São Paulo foi o campeão da vez, e só tem um título conquistado, participou 10 vezes da Série B, entrou em campo 112 vezes, ganhou 124 partidas, empatou 36 e sofreu 34 derrotas, marcou 124 e sofreu 112 gols. O Uberlândia de Minas Gerais foi o campeão de 1984, este foi o único título de Série B conquistado, participou da segunda divisão 4 vezes, disputou 43 jogos, com 15 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, marcou 45 gols e foi vazado 43 vezes. Tuna Luso tem 13 participações de Série B, tem um título conquistado em 1985, disputou 183 jogos, venceu 62 jogos, empatou 47 e foi derrotado 74 vezes. Marcou 212 gols e sofreu 233. Em 1986 e 1987 não houve disputa. Em 1988 o Inter de Limeira conquista seu primeiro e único título de Série B, participou da segundona em 3 oportunidades, fez 50 jogos, venceu 22 jogos, empatou 18 e perdeu 10 vezes. Marcou 66 gols e levou 46 gols. 1989 foi a vez do Bragantino levantar a taça de campeão. Este foi o primeiro título do Massa Bruta. O segundo título foi conquistado em 2019 quando o clube passou a ser gerido pela Red Bull, e passou a ser chamado de Red Bull Bragantino.
No total foram 2 títulos conquistados em 14 participações, disputou 472 jogos, com 184 vitórias, 101 empates e 187 derrotas, marcou 608 gols e sofreu 606. Sport de Recife, em 1990 foi campeão da Série B, em 15 participações, só tem uma conquista, disputou 446 jogos, venceu 193 partidas, empatou 134 e foi derrotado 119 vezes. Marcou 619 gols e sofreu 459 vezes. Em 1991 foi a vez do Paysandu levantar a taça. Além deste título, o Papão voltou a conquistar a Série B, em 2001. O Paysandu em 17 participações entrou em campo 411 vezes, venceu 141 jogos, empatou 133 e perdeu 137 jogos. Marcou ao longo das competições 496 gols e foi vazado 495 vezes. O Paraná Clube em 1992 e no ano 2000 conquistou a segundona, em 14 participações, disputou 504 jogos, tem 184 vitórias conquistadas, empatou 144 e foi derrotado 176 vezes. Marcou 590 gols e levou 567 gols. Em 1993 não houve disputa de Série B, retornando em 1994 e o Juventude foi o campeão deste ano. Com 12 disputas de segunda divisão, o Juventude entrou em campo 323 vezes, venceu 119 jogos, empatou 92 e foi derrotado 112 vezes, marcou 355 gols e foi vazado 355 vezes. Atlético Paranaense, em 1995 conseguiu o título da Série B, em 6 participações disputou 120 jogos e venceu 64, empatou 34 e foi derrotado 22 vezes, marcou um total de 172 gols e sofreu 96 gols. União São João de Araras em 1996 conquista a segunda divisão e tem um total de 8 participações. O time do interior de São Paulo entrou em campo 166 vezes, acumulando um total de 55 vitórias, 51 empates e 60 derrotas, marcou 200 gols e foi vazado 206 vezes. A segunda divisão de 1997 foi conquistada pelo América Mineiro. O Coelho voltou a conquistar a Série B em 2017, totalizando 2 conquistas. O América é o 4º clube que mais disputou a segunda divisão com 25 participações, entrou em campo 573 vezes, venceu 242 jogos, empatou 159, e foi derrotado 172 vezes. Tem 746 gols marcados e 616 gols sofridos. Em 1998 o Gama do Distrito Federal foi o campeão, com 10 participações e 228 jogos disputados. O time da capital federal venceu 72 jogos, empatou 61 e perdeu 95 partidas. Tem 290 gols a favor e 343 gols contra. Goiás em 1999 foi o campeão. O time esmeraldino voltou a levantar a taça de campeão em 2012. Em 11 participações de Série B, o Alviverde disputou 324 jogos e soma 143 vitórias, 80 empates e 101 derrotas. Tem um total de 449 gols marcados e 357 gols sofridos. Em 2002 o Criciúma conquista a taça de campeão, disputou a Série B 24 vezes, entrou em campo 642 vezes, tem 242 vitórias, empatou 167 jogos e saiu derrotado 233 vezes. Marcou 802 gols e levou 762 gols. Em 2003 foi ano em que 2 clubes grandes disputaram a segunda divisão, Botafogo e Palmeiras, porém o campeão foi o time paulista, que voltaria a conquistar a Série B novamente em 2013. O Verdão já foi rebaixado 4 vezes e acumula na Série B 89 jogos, venceu 54, empatou 23 e sofreu 12 derrotas. Tem 172 gols marcados e 76 gols sofridos. O Brasiliense em 2004 foi o campeão.
O clube tem 7 participações na Série B, entrou em campo 254 vezes, venceu 98 jogos, empatou 63 e tem 93 derrotas no total. Tem 362 gols marcados e 350 gols sofridos. Em 2005 foi o ano de mais um clube grande disputar a segundona, o Grêmio em uma partida épica contra o Náutico, jogo conhecido como Batalha dos Aflitos. Venceu o Náutico com 7 jogadores em campo e com um gol marcado por Anderson aos 61 do segundo tempo fez o gol da classificação, garantindo o retorno à Série A. O time gaúcho acumula 3 participações na Série B, com um total de 91 jogos disputados, com 41 vitórias, 31 empates e 19 derrotas. Tem 127 gols marcados e 80 gols sofridos. Em 2006 foi a vez do Atlético Mineiro disputar a segunda divisão e única. O Galo Mineiro entrou em campo 38 vezes, tem 20 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Marcou 70 gols e tem 39 gols sofridos. 2007 foi o ano do Coritiba se sagrar campeão, e em 2010 volta a ser campeão da segundona. O Coxa tem 14 participações de Série B, disputou 374 jogos com 166 vitórias, 99 empates e 109 derrotas, marcou 503 gols e sofreu 395. Em 2008 o Corinthians faz sua segunda passagem pela Série B, e se sagra campeão daquele ano. No total foram 38 jogos disputados, o Timão venceu 25 jogos, empatou 10 e foi derrotado 3 vezes. O Corinthians balançou as redes 79 vezes. Em 1982 o Corinthians também disputou a Série B, e nessa campanha o clube fez 7 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Vasco da Gama em 2009 foi mais um grande a disputar a segunda divisão e ganhar o título da segunda divisão. O Vasco ainda foi rebaixado em mais 3 oportunidades: 2014, 2016 e 2021. O Cruz Maltino disputou a segundona 5 vezes e entrou em campo 190 vezes, com 87 vitórias, 54 empates e 49 derrotas. Marcou 253 gols e foi vazado 194 vezes. No ano de 2011 a Portuguesa Paulista se sagra campeão. Em 11 participações a Lusa disputou 319 jogos, venceu 126, empatou 89 e foi derrotado 104 vezes. Tem um total de 480 gols marcados e 421 gols sofridos. Em 2014 o grande campeão da segunda divisão foi o Joinville. O time de Santa Catarina disputou a Série B 19 vezes, entrou em campo 401 vezes, venceu 157 partidas, empatou 100 e saiu de campo derrotado em 144 oportunidades. O Botafogo em sua segunda passagem na Série B, conseguiu levantar a taça já que em sua primeira vez na segundona em 2003 ficou com o vice-campeonato, além de conquistar a Série B em 2015, o Fogão voltou a conquistar em 2021. Antes de se tornar clube empresa e ser comprado pelo empresário John Testor. O alvinegro carioca disputou a segundona em 3 oportunidades, entrou em campo 111 vezes, venceu 57 jogos, empatou 30, e foi derrotado 24 vezes. Marcou 186 gols e sofreu 108. 2016 foi o ano do Atlético Goianiense se sagrar campeão. Com 16 participações o Dragão entrou em campo 386 vezes, com 152 vitórias, 108 empates e 126 derrotas. Marcou um total de 513 gols e foi vazado 467 vezes. O Leão do Pici, depois de passar alguns longos anos na terceira divisão, sempre batendo na porta, em 2017 conquista o acesso à Série B, e em 2018 conquistou o acesso à Série A, levantando a taça de campeão daquele ano. O Fortaleza disputou a segunda divisão em 16 oportunidades, entrou em campo 344 vezes, tem 142 vitórias, 83 empates e 119 derrotas. Marcou 490 gols e tem 408 gols sofridos. A Chapecoense em 2020 foi campeão da segundona, depois de amargar a sua primeira queda no ano anterior, pois depois que subiu para a primeira divisão ainda não havia caído para a segunda divisão.
O time de Chapecó tem 6 participações na segundona, com 196 jogos disputados, 71 vitórias, 62 empates e 63 derrotas. Marcou 213 gols e tem um total de 191 gols sofridos. Apesar de ter caído para a segunda divisão em 2019, o Cruzeiro só foi conquistar o seu título e acesso 3 anos depois, em 2022. Foram 3 longos anos do cabuloso na segundona, com 114 jogos disputados, 47 vitórias, 40 empates e 27 derrotas. Tem um total de 138 gols marcados e 102 gols sofridos. Vitória da Bahia. Em 2023 conquista seu primeiro título de Série B, depois de disputar a segundona 13 vezes. O time baiano entrou em campo 369 vezes, venceu em 150 oportunidades, empatou 97 partidas e saiu derrotado de campo 122 vezes. Tem 497 gols a favor e 422 gols contra. E o último campeão da Série B em 2024 foi o Santos. O time de Pelé nunca havia sido rebaixado e amargou seu primeiro descenso em 2023 em sua única participação na segundona. O Peixe disputou 37 jogos, tem 20 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Marcou 56 gols e sofreu 30 gols. Observação: vídeo gravado antes do último jogo da Série B. Então galera, chegamos ao final deste vídeo. Você que ficou até o final, agradeço a sua companhia, e se por acaso chegou até aqui e não é inscrito ainda, dá essa moral aí, se inscreve no canal. E é claro, não esquece de deixar aquele like caprichado, para fortalecer a nossa amizade. Valeu galera, até o próximo vídeo, fui!